Buenos días. Bom dia, como está você? Tudo pronto para o jogo da quarta-feira? Fala um pouquinho. Bien, mejor hoy. Si uno pudo dormir un poquito más. Es legítimo. Continuamos en la conferencia de prensa, ahora está el turno del profesor William Amaral. Profesor, buenos días. Profesor, un Atlético Nacional que es segundo en la tabla de posiciones, que si uno mira, el equipo está no bien, sino muy bien ubicado. Pero ¿cómo recibe usted las críticas ante un equipo que está bien posicionado y que la gente termina y sigue criticando a este equipo? ¿Cómo asume usted como cabeza del grupo de pronto los comentarios de la prensa, de la gente, ante un equipo que, insisto, tiene buenos resultados y está bien ubicado en la tabla de posiciones, pero que no termina de convencer? Buenos dias. Sim, lo veo com naturalidade. Com naturalidade. O Atlético Nacional é clube muito grande e tiene muitos adeptos, muita gente le gusta este clube e quer sempre o melhor, não? Eu penso que a crítica, quando é hecha com qualidade, é bueno para o processo. E assim tem que ser, é reto. Isso motiva-nos muitíssimo a trabalhar cada dia mais e melhor para que o jogo da equipe seja de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente espera. Não vejo isso como algo malo, pelo contrário, é sinônimo que a gente está muito atenta ao que faz o clube, ao que faz a equipe, e os jogadores hemos respondido bastante bem. Como lo dijiste bem, estamos aí arriba, a equipe está bem, temos uma confiança muito grande no que é toda a plantilha, tivemos muito bons momentos de futebol este semestre, outros menos buenos. É verdade, nos queda sobretudo uma estabilidade no jogo que encontramos em alguns partidos e em outros não, pero hace parte do processo, não? E eu podia me pôr aqui por detrás de muitos outros fatores que nos impedem de ter uma equipe completa, equipe único, 11 de memória, pero não é por aí, não é por aí. Eu penso que as críticas, se têm qualidade, são buenas, e nós outros lá aceitamos com lucidez, Eu penso que estamos no caminho, estamos aí arriba na classificação, com alguns buenos partidos jogados, outros nem por isso, mas estamos no caminho. Profe, buenos días. El domingo en el Estadio Metropolitano se van a enfrentar dos equipos con mucho poder ofensivo. Junior le marcó 7 a Unión Magdalena, ustedes le marcaron 5 a La Equidad. Pero quería preguntarle, profe, ¿qué le aporta la pareja John Duque, Robert Mejía? ¿Y qué le aporta al sistema suyo la pareja Robert Mejía, Nelson de Osa? Sim, aí está, é verdade. Para acordar também que ayer volveram a marcar 5 goles. As condições e a forma, a gente não comenta e não habla, não? Habla apenas do resultado final, de como foi conseguido, a gente não habla, pero isto é assim. Quanto a nós outros, John Duque, com De Osa,
temos um meio campo onde John Duque é um especialista em recuperação. E com Mejia temos mais construção. Então, esses são dois aspectos que acabam por definir muito o momento seguinte de nosso jogo. Não é que um seja bueno ou que um seja malo, não. São especialistas naquilo que melhor sabem fazer cada um. E isto vem de encontro do que é o partido, do que é o momento da liga, da preparação para o jogo e, sobretudo, do ponto de vista estratégico, de lo que queremos para o partido e em que momento lo queremos. E por isso fazemos os ajustes estes. Não é porque um seja malo ou outro seja bueno, não tem nada a ver com isso. Quando define uma estratégia, seja ela ofensiva ou defensiva, depende muito de seus jogadores, do perfil de seus jogadores, do perfil do contrário. Então, são aspectos que nós outros valoramos no momento de tomar uma decisão, em um momento de definir o 11 e como encarar o partido. Profe, buenos días, Susana de RCN. Profe, preguntarle de pronto ya un poco con cabeza más fría después del partido de la Equidad, si ha podido analizar qué hicieron, qué decisiones tomaron en cuanto a la nómina, en cuanto a nombres, en cuanto a posicionamiento o estrategia, qué hicieron en ese partido diferente y quieren conservar para los partidos que vienen. Y si nos puede dar un concepto del Junior de Barranquilla, porque ya lo mencionaba Roberto, ellos vienen de 2 goleadas, Nacional viene también de una goleada y el domingo no pueden golear los 2. ¿Qué va a hacer usted para que sea Nacional el que golee o por lo menos se quede con la victoria? Está buena, está buena. Empezar por la primera, ¿no? Por la primera. El partido esse contra Equidad, os partidos são todos muito distintos. Nós outros, por vezes, planteamos de uma forma e o jogo te pede outros comportamentos. Neste partido, a estratégia nossa de ofensiva funciona a partir do momento que os jogadores conseguem interpretar o contexto, não? Sabíamos como a Equidad, que é uma equipe muito bem treinada, Alex Garcia, um boníssimo treinador, ia comportar-se acá, jogando acá no Atanásio, e nós fomos felizes, não, na preparação para o partido, porque conseguimos descobrir onde estavam os espaços, conseguimos criar os espaços e o aproveitamento foi muito bueno. Foi muito bueno. Então, há aspectos, o que comentava eu com os jogadores, nós outros temos princípios que são intocáveis, são princípios fundamentais de nosso jogo. Pero depois, há o que é a estratégia do partido, para o partido. Então, a estratégia tem que ver com aquilo que hace ou não ao contrário, donde o contrário é mais forte, donde o contrário é menos forte, donde podemos explotar, donde não podemos explotar. E são duas coisas distintas. Então, os jogadores acabaram por interpretar muito bem, acabaram por entender o jogo e ter o comportamento correto, e depois os goles, boas jogadas foram consequências. Quanto ao partido com el Júnior, eu creio que será um muito bom partido. Somos uma equipe de ataque que nos gusta a pelota, que nos gusta jogar e propor jogo. É óbvio que há momentos que uno tem que defender. Como um companheiro vosso me perguntava na roda de prensa, é inconcebível jogar só em ataque, sem perder o balão, que ao contrário é impossível um deporte, é impossível entre duas equipes. Então, são momentos que há que defender e também temos que estar preparados para isso, prever um bom partido de equipes grandes e que querem jogar e que querem proponer. Eu penso que a previsão é de que
de que tenhamos um bom espetáculo de fútbol. Profe, muchas gracias de antemano. Profe, en materia futbolística le quiero hablar justamente de ese lienzo que usted pintó ante la Equidad. El lienzo de utilizar a Mejía y a De Osa. ¿Qué fue lo que vio, profe? ¿Qué sentía que le hacía falta a su equipo para jugársela utilizando más atrás a De Osa, pensando en que este partido que vimos contra la Equidad, para muchos ha sido el mejor partido de Nacional, y no lo digo en su proceso, quizás en años, quizás mejor de lo que se vio en la era Autori, mejor de lo que se vio en la era Herrera, con resultados o sus resultados, pero fue un Nacional que jugó y trató muy bien a la pelota, y es ver ese Nacional que la gente tiene en la retina de los logros más recientes, que fueron los de Osorio, los de Sachi, los de Rueda, y es un Nacional que se aproxima mucho más a eso, independientemente de la crítica y la observación. Es una pequeña versión de ese Nacional que la gente algún día aspira a ver. Gracias, gracias, muchas gracias. Sem duda, é um processo. Venimos de um processo. Não se consegue as coisas de um momento para o outro. Para ter um exemplo, Nelson De Osa ha dado um salto qualitativo muito grande. Isso são os conceitos. São os conceitos. É um jogador que já interpreta o jogo, que pensa em lo que juega. E isto favorece toda a equipe. Nós outros colocamos a Mejía porque nos dá uma saída de balão clara, lúcida. É o GPS da pelota. É impressionante a claridade que tem para o jogo. E tem um caráter tremendo, sem dúvida um jogadoraço. E De Osa necessita de espaço. E não é esse espaço por fora, esse espaço por dentro. Então, vocês ha aprendido, sobretudo, a saber jogar em equipe, em zonas mais baixas. Se ha dado conta que o preço de uma perdida de balão em uma zona mais baixa pode ser muito caro. E aprendido a jogar em equipe nesta zona. E saber que as zonas mais caras, mais adelante, sim, que aí elas podem perder. Então, é um jogador que está crescendo muitíssimo neste sentido. E este espaço, esta avenida mais de atrás, lhe dá condições para que se possa plasmar em cancha aquilo que é sua grande característica, que é o transporte de balão. A força que tem quando sai no momento de transição, seja ele em transição em ataque rápido, em contra-ataque ou em jogo posicional. É um jogador que acaba por arrastar a equipe com ele. Então, este espaço foi fundamental e determinante dar para ele, que nós outros, quando pensamos estruturalmente, há a questão estrutural, pero que são exercidas as funções por jogadores individualmente. Então, há que pensar neles individualmente para que nele coletivo as coisas possam funcionar. E eu penso que foi assim. Há uma ligação das características e do perfil dos jogadores com a ideia de jogo, e esperamos agora manter uma regularidade, não? Porque eu que comento com eles que uno não pode jogar um dia bem e o dia seguinte mal, não pode treinar bem e treinar mal. Se ganhamos este partido jogando quando há que manter esse nível. Somos obrigados por tudo, não só por nós outros, não só por o clube, não tem que ver com as críticas, pelo contrário, isto nos motiva aún mais a fazê-lo. Entende? Nos motiva aún mais a fazê-lo, e é justo que las hagam, pero que hagam com qualidade. Haciendo com qualidade, informa a gente que oye e que vê. Não podemos desinformar a gente. Temos uma responsabilidade social com isso também. Saber o que hablamos, para que a gente sepa de algo. Porque senão se torna muito difícil tudo. ¿Estamos? Gracias. Profe, ¿qué tal? Sergio Ríos, de Nacional Espación. Complementando un poco la pregunta de casi todos los compañeros que van direccionadas hacia el mismo punto, le quería preguntar, ese cambio de estrategia, usted acaba de decir, subieron de nivel con el cambio de estrategia que usted hizo, saliendo solamente con Robert Mejía y poniendo a Nelson De Osa como volante mixto, digamos. Es un cambio de estrategia ofensivo. Le da a Nacional esa capacidad o esa oportunidad de ser mucho más ofensivo y más, como decía José Luis, de pronto un Nacional más vistoso. ¿Piensa usted seguir con eso? O sea, darle a Nacional ahora, incluso contra Junior de visitante, o depende del rival, ya usted va a utilizar entonces otra vez
a John Duque y a Robert Mejía y complementarlo con De Osa. Sérgio, o problema nosso é tudo na vida é equilíbrio, é tentar ter o equilíbrio. É que nós depois nos quedamos refém do que fazemos e da forma como proponemos as coisas, não? Nos quedamos refém. Agora tenho que convencer a estes jogadores que temos que defender quando não temos a pelota. Há que convencer-les. Como havia dito anteriormente, nossa ideia defensiva é defender o menor tempo possível, recuperar o balão o mais rápido possível, que esta é a forma de tê-la e poder proponer jogo, que não vamos ter a pelota sempre. Então, é sem dúvida um jogo muito ofensivo, com jogadores muito criativos, e se dão conta disso. Se dão conta disso, da agressividade ofensiva que têm. Pero há momentos que não vamos ter o balão. Então, o treinador, nesse momento, está preocupado em que os jogadores tenham consciência disso. Que uma equipa com este perfil não pode defender muito tempo. Não pode. Tem que defender o menor tempo possível. Porque quanto mais tempo com um jogador como Mejía e como De Osa tenhamos a pelota, naturalmente vamos defender menos tempo. Porque temos nós o balão. Pero há um momento que lá perdemos. E temos que cambiar a chip. Então, este é um grande desafio. Dizer-lhe que neste momento da perda, a perda ativa a pressão. Ativa a recuperação. Então, são conceitos que muitos destes jogadores, com o tempo, vêm adquirindo. Não lo têm, não nos tinham. E nós outros estamos agora um pouco nisso. Seguir fortalecendo o que hicimos de bueno. Temos vários aspectos malos. O problema da perda e da transição defensiva nossa. É algo que temos que afiná-lo. Entende? Pero, claro, o jogo defensivo é aquilo que mais sobressai, é aquilo que mais a gente se nota, se vê. Pero nós sabemos onde estão nossas debilidades. Sabemos perfeitamente, entende? Então, vai um pouquinho por aí. A ideia, sim, é para mantê-la. Seguramente é para mantê-la, reforçá-la e poder seguir com ela o máximo de tempo possível, para que as coisas nos saiam bem. Um outro tema muito importante que queria vos comentar é que estávamos falando sobre o conceito e sobre aquilo que interpreta o jogo dos jogadores, pero nadie habla sobre Juan Arias. Nadie habla sobre Juan Arias. É um chico sub-20 que levamos 8 meses a preparar-lhe com conceitos e princípios de jogo defensivos. Colômbia é um país que já havia comentado, e vou falar sobre isso, com uma quantidade de talento intuitivo tremendo, muita gente muito buena, muita gente jovem muito buena, pero necessita disso. Por isso a gente depois, quando vê um Juan Arias, vê um Samuel Velázquez, que joga um dia sim, dia não, partido sim, partido não, e vêm crescidos, como já estiveram jogando aí há muito tempo. E a gente tem que comentar sobre isso. Agora vimos a Oscar Pereira, agora vimos a Brian Palácio, não jogavam. Solís, em sua posição, era o segundo e terceiro, não jogava. Jogava 5 minutos, jogava 10 minutos, não era convocado. Isso é um processo, a gente tem que entender que é um processo. Há conceitos que os jogadores necessitam aprender para que estes conceitos possam multiplicar a qualidade que têm. Lhes ajudam a ser melhor do que aquilo que são. Porque muitos deles chegam ao primeiro equipo apenas com o talento intuitivo. Isso não chega. Porque a ideia não é, a gente pensa que o facto de dar minutos ao jogador, que chega para aquele jogador se consolide, não ouvi-lo. Porque se for assim, seria muito fácil. Qualquer equipe lo haria. Pondria os jogadores e os jogadores saliam. Não, isto não é assim. Ouviram? Isto não é assim. Há conceitos que têm que se entrenar, há princípios que os jogadores têm que saber para que possam crescer.
y crecer paso a paso. Paso a paso. Lo mais importante não é o tempo que vamos dar aos jogadores mais jovens. O mais importante é o que vai ser o jogador com o tempo que vamos lhe dar. Isso é o mais importante. Se vamos lhe dar 5 minutos, se vamos lhe dar 10 minutos e conseguir fazê-lo bem. Porque o jogo se juega com a pelota e sem a pelota. E são aspectos do jogo que o jogador que queira crescer tem que aprender. E nós outros estamos fazendo isso, creio que estamos fazendo-lo bem, por a quantidade de jogadores jovens que têm se consolidado neste clube, nesta equipa, neste momento. Penso que nunca na história do clube, nunca tantos jogadores jovens estiveram jogando juntos. Nunca na história do clube tuvo assim. Tantos jogadores jovens de uma equipe. Nunca foi assim. E eu comento sempre, abro sempre com ele, aproveite esta oportunidade, porque amanhã nada é eterno, não vai se quedar aqui para sempre, aproveite-lo. Entende? Porque este clube não tem esse perfil. Aproveite-lo. Então, estamos com estes jogadores, o projeto, a ideia é essa, é para manter-la e dentro da linha que nós outros definimos. Vamos, em pouco tempo, ter esses jogadores listos para a primeira divisão, incluso para a seleção de Colômbia. Gente jovem, gente com potencial, com talento, e isso não me vai quitar a responsabilidade de ganhar a Liga, de ganhar a Copa e de meter esta equipe em Libertadores. Isso, de forma alguma, não vou me esconder por detrás disso de forma alguma. O objetivo tem que seguir aí, e aí vamos. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias.